Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que a gente começa aqui mais um encontro temático do Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor, aqui da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O NEATES é um núcleo que tem 20 anos de existência e atuação. Vai completar 21 anos numa celebração bonita, que todos estão convidados. Vai ser dia 5 de setembro de 2019. É o encontro de confraternização que vai trazer os principais feitos do núcleo nos últimos 20 anos e trazer também uma roda de conversa bastante interessante com essas pessoas que foram nossas precursoras, que foram quem abriram as portas no mundo acadêmico há 20 anos atrás, especialmente aqui o professor Luciano Prates Junqueira, que é o nosso coordenador do núcleo, fundador do NEATES, junto com o Ladislau Dalbor, professor aqui da casa também, que também é fundador do núcleo. E a gente convidou também, eu vou mediar a mesa, né, também sou parte, né, da fundação do núcleo, e a gente convidou também a professora Rosa Maria Fischer, da USP, que analogamente também lidera uma iniciativa parecida, e o professor Merege, da GV. Então, vai ser uma roda de conversa bem interessante para analisar os últimos 20 anos do tema, né, da gestão do terceiro setor nas universidades, enfim, e o impacto disso na vida real das organizações e das suas relações com o Estado, com as empresas, e pensar o futuro, né? A gente tem esse desafio de olhar para trás como um termômetro, e essa avaliação nos ajuda a planejar os próximos passos. Então, fica o convite aí para o dia 5 de setembro. O NEATES, enfim, tem várias atividades, desde pesquisas, cursos e formações em geral. E, nesse momento, a gente tem em aberto a inscrição já para o curso de especialização em gestão de projetos e organizações da sociedade civil. É um curso de 2 anos, interdisciplinar, que tem, enfim, formado muita gente desde 2008 e que, nesse programa de agora, teve uma reformulação para aperfeiçoar, modernizar. Então, tem uma carga horária bem interessante. A gente tem uma disciplina de Direito e Legislação Aplicada, as organizações da sociedade civil. Então, fica o convite para quem quiser se interessar mais por esse curso de especialização. E tem também vários cursos de extensão que também estão abertos para inscrição. Um deles é sobre o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e esse está indo para a 4ª edição. Então, tem também aí um conteúdo bastante interessante, vários professores que estão se dedicando nessa construção, em especial nossa grande amiga, parceira, Paula Estorto, que está aqui presente, também faz parte do núcleo, e que também está junto comigo e com a Érica Bechara nessa iniciativa com o professor Luciano Junqueira. Há outros cursos de elaboração e gestão de projetos, enfim, os professores e os membros do núcleo têm apresentado propostas ao COGEAI e esses cursos funcionam de maneira regular a cada semestre. Então, os temas que interessam vocês podem ser consultados na página do COGEAI, e também há uma página do NEATES na internet dentro do site da PUC, que tem muitas informações, incluso um repositório de coisas antigas que já foram produzidas e que permanecem atuais em termos de subsídios e estudos. Incluso os vídeos também da TV PUC, que nos acompanha e que hoje está também gravando. A gente fez um encontro NEATES sobre a implementação do MIROSC em Belo Horizonte, no último dia 9 de maio. E esse vídeo já está disponível do evento como um todo, assim como o de hoje, que se inicia agora sobre a implementação
do Miroski no estado da Bahia e no município de Salvador, que também está sendo registrado pela TV PUC, a gente agradece, e que vai ficar disponível para todos depois. Esses vídeos todos estão também dispostos na página do NEATS, que é a Super Valéria, que está liderando e cuidando aí junto com o professor Padula e todos os membros do núcleo. Então, feitos os agradecimentos e as apresentações, eu vou convidar aqui à mesa os amigos que eu tive a oportunidade de conhecer nessa trajetória, mas que são, na verdade, as pessoas mais importantes que estão fazendo acontecer a implementação do Miroski no estado da Bahia e no município de Salvador. Então, começo aqui com a Candice Araújo, que é conselheira do CONFOCO, Conselho de Fomento e Colaboração do estado da Bahia. Candice é da Caritas, ela é contadora de formação, trabalha também no projeto da Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é a coalizão de organizações que demandou, gerou, subsidiou e hoje está atuando nesse processo de implementação e regionalização do Miroski Brasil afora. Então, a Candice vai contar um pouco da experiência do estado da Bahia. Muito bom você estar aqui, Candice. Obrigada. Queria chamar também à mesa a Lilian Azevedo, que é a procuradora do município de Salvador. A Lilian, enfim, difícil falar dela, porque ela é muito incrível. A Lilian, há 2 anos atrás, veio aqui no Encontro NEATS e veio nos assistir e hoje ela nos brinda com uma palestra. Ela foi inspirada por esse processo e mobilizou muitas pessoas e instituições dentro do município de Salvador e hoje, se há alguma coisa sobre o Miroski do município de Salvador, foi porque a Lilian movimentou. Então, vai ser muito bom a gente escutar como foi esse processo, como foi essa história e os desafios ainda remanescentes do município. E quero chamar também o Lucas Seara, que é um grande parceiro também. Lucas é advogado, Lucas trabalha na organização que chama ELO, e que justamente faz esse elo entre organizações. A ELO também faz parte desse projeto da Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele também mora na Bahia, então a gente tem aqui a honra de contar com os 3. Mas, na verdade, o Lucas também passeia em todo esse território nacional, discutindo, fazendo rodas de conversa sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, ele vai complementar as informações sobre o estado da Bahia, mas vai poder também falar desses desafios da implementação do Miroski que ele tem visto o Brasil afora. Eu sou Laís, de Figueiredo Lopes, sou filha da PUC, fiz graduação, mestrado aqui na universidade, faço doutorado na Universidade de Coimbra e fui por 5 anos assessora especial na Secretaria-Geral da Presidência da República, liderando esse processo da construção da Lei 13.019 de 2014. Então, agora, nesse momento, sou advogada, trabalho na área e com todos esses conteúdos construídos e todas essas intersecções, estou aqui também, em nome do Núcleo, trazendo mais debates e mais reflexões sobre esse tema para que a gente possa pensar em como avançar mais. Então, estou muito feliz de estar aqui e essa é a abertura deste encontro sobre o Miroski na Bahia e em Salvador. Dando continuidade a essa ideia de trabalhar a implementação federativa, a gente já fez o de Belo Horizonte e, quem sabe, no segundo semestre a gente deve trazer aí também outras experiências interessantes e inspiradoras para a gente pensar em como fazer o Miroski avançar nessa troca Brasil afora. Então, vou começar aqui pela Candice, que vai falar para a gente sobre a implementação do Miroski no estado da Bahia. Bom dia, gente.
Acho que primeiro eu quero agradecer o convite e parabenizar, né, o NEATS por tanto tempo estar firme e forte aí, né, cuidando aí desse nosso terceiro setor, que é muito desafiador, né? Trazer que, para mim, estar aqui hoje, de fato, é uma vitória por todo o processo que a gente vem fazendo lá na Bahia, né? Dizer que nessa trajetória, poder encontrar com Laís em alguns cursos, a Paula também, tem sido muito rico para a gente, e a gente tem conseguido fortalecer ainda mais o processo que a gente vem fazendo lá no Estado, que não é uma tarefa fácil, confesso a vocês. A Lília também, a gente já esteve em alguns eventos, né? E também imagino o quanto para ela tem sido difícil implementar lá no nosso município, que eu também moro em Salvador e tenho acompanhado algumas coisas, né, por lá. Eu queria só o passador, Lucas, se você me passa. O Lucas, que chegou para reforçar lá o time da Bahia, também tem feito um trabalho bem forte lá, com esse conhecimento jurídico que também a gente precisa fortalecer, tá? Então, trazer um pouco rapidamente a minha trajetória. Eu sou da Caritas, estou como assessora de mobilização de recursos. Entrei na Caritas bem nova, já estou lá há 22 anos. E entrei para acompanhar, de fato, o primeiro projeto que a gente executou com recursos públicos, né? Que era um recurso chamado Projeto Água e Cidadania, e que até hoje a gente ainda mexe muito ofício nele. Acredite nisso, eu falo a verdade. Então, acho que eu me incentivei muito a estudar por conta da minha caminhada lá dentro, dos processos que eu venho acompanhando, que eram muito difíceis e continuam sendo, tá? Só para vocês entenderem um pouco de onde eu falo. Então, hoje, representando a Caritas, eu faço parte dessa plataforma Miroski Bahia, né, que foi configurada para acompanhar um pouco essa relação com o poder público. Hoje, a gente tem cerca de 100 organizações que fizeram adesões a essa plataforma, tá? É uma plataforma que ainda está caminhando, né, para se fortalecer. A gente ainda não tem um espaço virtual, não tem uma pessoa que responda um pouco por essa plataforma, que eu digo assim, em termos de comunicação com a sociedade civil. A gente faz isso. O marco regulatório, para mim, ele é o dedo mindinho da mão que eu executo dentro da Caritas. Então, o tempo é muito curto para a gente poder, de fato, se dedicar 100% a esse processo, tá? Então, em termos de estrutura, hoje a gente indica que, fazendo a adesão à plataforma da Bahia, automaticamente a organização também faz a adesão a essa plataforma Miroski Nacional, que hoje também já existe, já desde 2010, formalizada. E o único espaço que a gente tem é um grupo, né, do Google Groups, que é o que todo mundo já conhece, para que seja uma ferramenta e um instrumento de comunicação entre essas organizações, tá? Então, hoje a gente está dividido em 4 comissões dentro dessa plataforma: a comissão normativa, a comissão de articulação, a comissão de formação e a comissão de comunicação, que faz um trabalho transversal em todas essas outras comissões, tá? E na comissão colegiada, a qual eu hoje faço parte, junto com Eliana Hollenberg, que também muitos já devem conhecer, né, que também tem feito um trabalho maravilhoso. Assim, eu quero chegar na metade da idade dela com a força que ela tem, porque, às vezes, ela tem mais energia do que eu, confesso. E muitas vezes. Enfim. Pois é, Eliana é minha mentora lá. E confesso, professor, que às vezes acompanhar o ritmo de Eliana não é fácil, viu? Mas estou aí. Então, lá na Bahia, em 2006, a gente promoveu uma audiência pública, né, com universidades, né, membro do Ministério Público, o promotor Luiz Eugênio, e cerca de 200 organizações participaram desse momento, né? E foi o start inicial para que a gente pudesse se articular enquanto plataforma, enquanto esse coletivo que, juntos e juntas, a gente vai junto ao poder público para que eles façam um novo olhar para essa nossa atuação, né? Sabemos que a atuação
executar a política pública é uma obrigação do poder público, mas somos nós quem temos, né, o cacife de chegar essas políticas públicas até os menos favorecidos, vamos chamar assim. Então, nesse momento, a ABONG Bahia, que também é uma articulação, né, que tem uma representação lá na Bahia, a SESI e a Caritas, a gente inicia esse processo de construção dessa plataforma. Em 2013, a gente promove outra audiência pública, lá no nosso estado. 2014 e 2015 foi o momento que a cooperação internacional retirou recursos aqui do nosso Brasil, né? Então, naquele momento, a gente se preocupa, poxa, tem alguma coisa acontecendo nesse mundo, a gente precisa acompanhar quais são esses novos olhares. Foi no momento que a Laís, lá na Secretaria-Geral da Presidência da República, incentivou um processo junto ao ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Então, naquele momento, a gente participou da primeira turma que foi formada, né? Foram 5 dias, foram dias assim, super intensos, lá em Brasília. Então, cerca de 4 pessoas que hoje também fazem parte desse processo, participaram desse curso lá na ENAP. E a gente volta para a Bahia com essa intenção de fazer um seminário Nordeste. Então, além da Bahia, a gente conseguiu juntar o estado de Sergipe nesse seminário, que ocorreu em novembro de 2015, justamente para a gente iniciar esse processo de construção desse marco regulatório em nosso estado. Nesse mesmo momento, a gente convida algumas autoridades, né, parlamentares, a gente convidou a SERIM, que é a Secretaria de Relações Institucionais lá do estado, que tem o papel de articular junto com a sociedade civil, né? Convidamos também o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, convidamos também a OAB, embora eles não fizeram presente naquele momento. E, naquele momento, a gente consegue, de fato, que o poder público ele instale um GT, né? Um grupo de trabalho que tinha o principal objetivo acompanhar o processo de regulamentação do marco regulatório em nosso estado. Então, esse decreto ele foi publicado também em novembro de 2015, foi algo super rápido, porque a gente já vinha fazendo um processo de diálogo com o próprio estado, né? E, nesse momento, eu não sei se vocês conhecem, mas o PROEX 2016, ele abre um edital, né? Ele é um recurso que é para dentro do Ministério da Educação, para fomentar, né, o mundo acadêmico. E, nesse momento, junto com a ABONG, foi quem fez esse start para a gente conseguiu elaborar um projeto e apresentar para esse edital do PROEX, certo? E, dentro de toda essa linha temática, tal, lá tinha um subtema, né, 4.19.5, que é fomento e colaboração com organizações da sociedade civil e projetos sociais. Então, em 2016, a gente foi contemplado com esse projeto, através da UFBA, né, a Universidade Federal da Bahia. E a gente também começa uma relação com a universidade, que é um espaço extremamente importante para esse processo, para que a gente possa, de fato, sistematizar cada vez mais a nossa atuação. Acho que a universidade tem esse papel da sociedade civil organizada, a gente precisa desse espaço. E, nesse momento, a gente consegue executar o Ponto de Gestão Miroski, que foi um projeto gerido por 3, além da plataforma, a universidade. A gente conseguiu inserir também a SERIM nesse processo de gestão. Então, assim, esse projeto foi um dos poucos, eu não tenho os dados agora, acho que a doutora Laís tem, que foi aprovado com recurso. Nem todos foram aportados, né, com recurso. Então, a gente conseguiu ter um recurso e que a gente sabe que, quando esse recurso entrou na universidade, para chegar na ponta, cerca de 30% do que foi aprovado. Mas, como a gente gosta de desafio, a gente conseguiu implementar e executar todas as atividades previstas, porque a sociedade civil se dedicou e também deu de contrapartida, né, porque a gente tinha a intenção e a boa vontade de que a gente precisa desse espaço e isso precisa dar certo. Então, a gente conseguiu, entre os seminários de lançamento, cursos de multiplicadores e painéis itinerantes em 8 territórios, né, a gente conseguiu aí cerca de 600, quase 1.000 pessoas participaram, foram beneficiadas por essa ação. E a sociedade civil precisou aportar recursos em muitas dessas atividades, não só recursos financeiros, mas recursos humanos, principalmente.
mas foi um projeto bem interessante. Então, nesse momento, com a constituição do grupo de trabalho, que a gente tinha já essa finalidade, né, de propor uma minuta, naquele momento a gente fez um estudo, né, foram várias reuniões, para entender qual seria o melhor instrumento para regulamentar o marco regulatório em nosso Estado. Então, foi um trabalho bem difícil. Então, conseguimos aí um espaço virtual, que a gente conseguiu movimentar a consulta pública. E, em outubro de 2016, a gente consegue publicar o nosso decreto número 17.091. Foram 7 meses de trabalho, 17 reuniões ordinárias, 29 reuniões extraordinárias, seminário, videoconferência que a gente conseguiu transmitir para 32 municípios do nosso estado. Foi bastante interessante. E conseguimos iniciar a produção de um plano estadual, né, que nesse momento tinha a configuração de 5 módulos, em que a gente trouxe todos os pontos que a gente acha importante conter nesse plano do marco regulatório, que você não pode chegar para compreender o que é a lei se você não compreende o passo a passo que tem que ter antes dele. Então, a gente conseguiu produzir, junto com o Estado, 5 módulos para que a gente pudesse implementar, né, já que a lei diz que a capacitação ela é prioridade, precisa ser executada. Nesse momento, a gente consegue refletir a importância desse Confoco, que hoje eu também estou aqui representando, né, o Conselho Estadual de Fomento e Colaboração. Hoje a gente tem 40 organizações que compõem esse espaço, né, subdividido em 10 segmentos. São organizações que representam, né, enquanto titular, enquanto suplente, e também representantes de 10 secretarias que compõem hoje o nosso Estado. Né? Todo o processo de eleição desse conselho, ele foi de responsabilidade da SERIM, da Secretaria de Relações Institucionais, né? Tivemos edital, todo o processo que ocorre em qualquer conselho, a gente também conseguiu, em curto tempo, fazer também nesse conselho estadual. Isso aconteceu, só para a gente ver a questão do tempo, em novembro de 2016, né? Em que esse decreto foi publicado e que já foi constituído esse conselho, mas o conselho ele só foi empossado em setembro de 2017. Isso foi bastante difícil para a gente, porque a gente construiu junto e a gente, de fato, acreditava e ainda acredita, né, nesse processo de participação e de construção coletiva junto com o poder público. Então, hoje nós temos 4 comissões dentro desse conselho, né? A Comissão Técnica de Normas e Procedimentos, a Comissão de Formação e Capacitação, a Comissão de Comunicação e Informação e a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Parcerias. Né? A gente hoje é dividido nessas 4 áreas. E agora, recentemente constituída, uma comissão temporária, né, que é a Comissão Eleitoral, que agora, em setembro, esse conselho completa 2 anos. Então, uma nova gestão vai assumir, inclusive, a presidência, e que esse ano, quem assume a presidência desse espaço é a sociedade civil. Né? A presidência, a gente conseguiu garantir que ela seja alternada. Ainda com o exemplo do que a gente conseguiu construir no ponto de gestão Mirox, com a UFBA, a gente, na mesma metodologia que foi criada, a gente ainda consegue fazer 3 caravanas, que é o que a gente deu esse nome, em vez de painel itinerante, também em regiões lá do nosso estado, né, dos territórios, com recurso público. Então, já nesse momento, a gente já consegue inserir recurso público para capacitar outros municípios. Né? E é interessante que essas caravanas, a gente sempre vai ministrar sociedade civil e poder público. Isso é importante juntos nesse processo de formação. Né? Tem sido bem interessante. E aqui eu vou trazer só alguns eventos que a gente consegue ainda fazer, já que eu estou aqui para trazer o nosso caminho enquanto priorizar esse tema. Né? Então, aqui eu não consigo enxergar a data, não sei porquê, acho que o meu óculos está ruim. Em agosto de 2017, a gente já tem um painel, né? A gente consegue, junto ao Conselho Regional de Contabilidade, que também participou do nosso grupo de trabalho. Acho que essas 2 áreas, tanto a área do direito
né, quanto à área contábil, elas são extremamente importantes nesse processo de construção. O Nailton Cazumbá, que é o coordenador hoje da nossa comissão, a qual eu fui convidada também a compor, ele fez um trabalho bem interessante com a gente durante o processo de construção. Então, tivemos numa mesa com cerca de 200 contadores, né, e gestores, que, se eu não acredito, a doutora Lilian também estava lá com a gente, não foi? A convite do Nailton, exato. Além disso, nós fomos convidados também pela Escola do Legislativo lá de Salvador, né, para um seminário também, para refletir essa importância do marco regulatório. A doutora Lídia também estava lá, né, por ela ter esse peso nas costas de puxar o processo do marco regulatório lá em nossa cidade, né. Mas foi bem interessante, porque tivemos representantes, né, gestores das organizações que puderam compreender um pouco mais esse processo. Nós conseguimos também priorizar essa temática no Fórum Social Mundial, que ocorreu em março de 2018, lá também em Salvador. Tinham representantes de outros países, inclusive, né? Conseguimos também participar da audiência pública que foi promovida pelo Padre João, né, para que a gente pudesse refletir, junto a outros entes federados, esse processo do desafio dessa implementação, tá? Porque eu acho que regulamentar, a gente achou que fosse o mais difícil, mas não é não. O mais difícil está sendo garantir essa implementação. Nós conseguimos também, junto com o Tribunal de Contas do Estado, organizar um encontro técnico, né, para que a gente pudesse perceber quais são essas divergências, né, principalmente com membros do tribunal. A doutora Paula também pôde participar lá desse momento, foi brilhante a participação dela. E, de fato, a gente percebe como isso tem sido visto por esses atores, né, do Tribunal de Contas, com um olhar ainda nos moldes antigos de convênio. Então, aí tem matérias que isso repercutiu lá em outros sites, né, destacando, de fato, o papel pioneirismo que a gente tem feito no marco regulatório, né, o processo de construção coletiva, né, que a gente vem fazendo. E, logo após esse momento com os órgãos de controle, a gente consegue convidar representantes de outras universidades também para refletir esse papel da universidade nesse processo, e que foi bem interessante. A gente conseguiu ter representantes da UNEB, de outras escolas particulares, que já inicia, né, esse olhar, essa preocupação, de fato, com a área acadêmica para isso, que acho que alguns cursos, tanto do direito quanto de contabilidade, não traz na sua grade, inclusive, o olhar do terceiro setor. Acho que isso a gente precisa também trazer, essa reflexão. Aí a gente traz outros momentos que a gente vem tentando contribuir também com o nosso exemplo em outros estados e outros municípios, lá no Fórum de Políticas Públicas lá de Florianópolis, onde a gente pôde também debater com Florianópolis e com Santa Catarina o decreto que tem lá, que, de fato, muitos trazem elementos contraditórios do que diz a lei. É o mais comum que a gente consegue perceber nesses instrumentos que estão sendo construídos. Uma participação enquanto conselho numa audiência pública em Sergipe, que hoje o segundo estado que está constituindo uma plataforma, né, da sociedade civil hoje é o Sergipe. A gente já tem uma plataforma Mirosca Sergipe já bem fortalecida, e a gente tem feito esse desafio de estar junto com eles. E o último evento, que foi mais recente, que o Conselho também executou e priorizou, é uma formação convidando todos os conselhos de direito que existem em nosso estado, que hoje são 26, e a gente conseguiu reunir representantes de 24. Né? Então, agora, recente, em maio, a gente conseguiu executar essa formação. Foi um processo bem interessante, porque a gente percebe como esse tema ainda é novo em muitos conselhos de direito. Né? E trazer aí o nosso site, que hoje já está no ar, né? O www.confoco.serim.ba.gov.br,
que é um espaço, não sei se eu vou saber a técnica, mas é um site responsivo. Não é responsivo que chama, quem é da área técnica? Expansivo. Obrigado, colega. Que se você acessar aí no celular, você vai conseguir ter acesso, né? Ele pode ser visto em todas as plataformas, Android, iOS. É o primeiro espaço virtual do estado da Bahia, inclusive, que tem esse formato. Ele já está no ar, a gente está tentando atualizar aos poucos, porque, como a gente falou, a sociedade civil e o poder público, o Miroski é só um dedinho, né, de tantas outras coisas que a gente faz. Então, quem quiser olhar, tem lá todo o nosso histórico, né? A gente tem o que é, de fato, o Conselho, tem, de fato, as últimas notícias que a gente está conseguindo registrar. Né? Tem aqui o institucional, o organograma, como a gente se constitui hoje. A gente tem a parte da legislação, onde a gente está colocando todos os instrumentos que estão vinculados ao Miroski, né? Tanto a lei, o decreto federal, o decreto do Estado, a questão do... Meu Deus, os atos, todos os pareceres que a gente tem feito enquanto conselho. O Lucas vai trazer mais elementos em relação a isso. E tem um espaço que está voltado aos municípios, né? A gente produzia umas orientações visando contribuir com esse processo também em nossos municípios, né? Onde pouco se tem ainda registrado de ato em relação ao Miroski. Então, isso é um pouco o caminhar que a gente vem fazendo com bastante dedicação lá no nosso estado. Aqui estão os meus contatos, né? Cáritas, hoje faço parte do Conselho Regional, represento o segmento de ação social para dentro do Confoco, né? Faço parte da plataforma nacional, faço parte hoje representando essa plataforma na Secretaria Executiva dessa instância nacional, né? Que é composto pelas organizações da sociedade civil. E é isso, espero ter enchido vocês de informações e que vocês estejam todos empolgados para fazer várias formações aqui e em outros estados. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida que eu possa ajudar aí a vocês. Muito bom, Candice. Obrigada por compartilhar a experiência do estado da Bahia. É legal ver que tem umas sementes que a gente planta lá atrás e que elas dão árvores frondosas, né, com frutos bons. E essa é uma que eu acho que tem essa característica, né? Fazendo alguns comentários breves. O PROEST é um programa de extensão universitária do Ministério da Educação e ele tinha uma lista de áreas que ele financiava e uma delas a gente incluiu pela Secretaria-Geral da Presidência que fosse possível que as universidades apresentassem propostas e projetos na área da relação entre Estado e sociedade civil. E a gente abriu vários conteúdos induzindo essa ideia de ponto de gestão Miroski, pensando que as universidades poderiam ter esse espaço de reunião acadêmico que também se articulasse com a sociedade civil, com o poder público e pudesse produzir uma série de informações, fosse pesquisas ou, enfim, quaisquer que fosse a vontade do desejo do projeto. Na Bahia, eles fizeram esse processo bem interessante, porque eles já fizeram essa ideia de comissão tripartite, que juntou para a gestão do projeto, não só as pessoas da UFBA, da Federal da Bahia, foi na administração o projeto, mas juntou também pessoas da sociedade civil, pessoas do poder público que se comprometeram a fazer aquele processo acontecer. E eles focaram muito na capacitação, né? No caso, por exemplo, em Palmas, em Tocantins, eles fizeram uma publicação, um livro sobre o Miroski. Em cada lugar foi escolhido fazer uma coisa diferente. Mas foi bem interessante porque essa mesma conexão depois fez outras coisas, depois se comprometeu com as caravanas, enfim. E hoje vocês veem que quando eles aprovam um plano estadual de capacitação Miroski
no órgão que cuida do processo de implementação, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, tem muita conexão com esses frutos de que a experiência de capacitação no Estado já foi bastante consolidada, está apropriada, né? Então, assim, tem pessoas que possam fazer essa replicação de conteúdos nos espaços, que pode levar e fazer as discussões. E tudo isso também me chama a atenção porque se soma à base do próprio Conselho, né? Então, quando esse mesmo grupo também se reúne por impulso da própria sociedade civil e faz um grupo de trabalho e busca construir o decreto, também parecida com a experiência que teve no governo federal, de que a sociedade civil, constituída nessa plataforma para um novo marco regulatório, demanda do governo um espaço de discussão e articulação sobre a regulação de sociedade civil e que gera um grupo de trabalho específico entre governo e sociedade civil. Esse grupo de trabalho é um exercício do futuro Conselho de Fomento e Colaboração, porque esse grupo de trabalho já mostra como é possível trabalhar em conjunto, como é importante, porque os olhares são diferentes e são complementares. Enfim, só os servidores não dão conta de todas as peculiaridades, assim como só a sociedade civil não vai conseguir fazer um decreto de responsabilidade, incluso do executivo. Então, essas competências somadas são as necessárias para que isso seja feito, e quando elas se somam no processo de diálogo, de construção coletiva, isso desmistifica, distensiona que o Conselho pode ser um lugar importante. E, na verdade, a gente percebe que o Conselho hoje é o grande órgão de referência. Todas as instruções normativas, todas as regulações que têm a ver com a Lei 13.019 no Estado da Bahia passa pelo Confoco. Ele vira, de fato, o lugar que foi pela lei pensado no espírito de ser um espaço de cuidado sobre monitoramento, sobre a implementação da própria lei. Então, enfim, queria só ressaltar esses pontos aqui da fala da Candice, que é bem interessante. Eu vou passar a palavra, então, agora para a Lília Azevedo, que é procuradora do município de Salvador. Bom dia a todos e todas. Eu ia até falar em pé, Laís, mas eu acho que o microfone... Eu vou falar assim. O microfone... Mas fique tranquila, vamos começar. Bom dia. Muita honra estar aqui com vocês. Eu, ouvindo aqui Candice, ia passando uma história aqui, uma viagem no tempo, há 2 anos atrás, eu aqui em Neades, sentada aí, ávida por conhecimento. E aí, quando Candice fala que eu venho puxando a ideia do Miroski, né, que tem esse peso de estar puxando em Salvador, na verdade, Candice, eu meio que fui levada. Eu não sabia que estava nesse processo Miroski. Eu fui levada. E aí, como Laís iniciou aqui dizendo, eu sou procuradora do município de Salvador, e eu trago aqui no meu slide, inicialmente, falando um pouco de lugar de fala e lugar de escuta, e aí eu vou explicar um pouco isso, porque eu sou procuradora em Salvador há quase 10 anos. Desses 10 anos, 6 anos eu estava na Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, e tinha, dentre as suas missões, a assistência social do município de Salvador. E eu já fui procuradora na saúde, fui procuradora na educação, fui procuradora na Secretaria de Gestão. Então, eu tinha uma visão sistêmica das demandas da Procuradoria, pelo menos nessas áreas. E aí, Candice fazendo esse histórico aqui do Estado da Bahia, e eu pensando, eu estava onde nessa época? Né? Enquanto tudo isso acontecia, onde é que eu estava? E eu estava lá no meu gabinete, com meus processos. E eu me lembro que eu estava na Secretaria de Educação, e minha coordenadora, na época, disse, Lília, eu voltando da minha segunda filha, pós-licença maternidade, ela disse, eu vou lotar agora numa secretaria, que é a Secretaria de Assistência Social. Eu, poxa, mas eu voltando com criança pequena, vou pegar uma nova matéria. Não, mas é uma secretaria tranquila, é bem tranquila.
Lá só tem alguns convênios, e é bem tranquilo, não é nada demais. Diante da demanda que eu tinha na Secretaria de Educação. E eu, ok, ótimo, né? Então, bom pegar nesse momento de 2 filhas pequenas, eu tinha uma de 2 anos e a outra de meses em casa, vou para uma secretaria mais tranquila. E aí topei, e lá vou eu para uma secretaria mais tranquila. Só que não, é? E aí é interessante encontros como esses, que são inspiradores. Eu vim ali no caminho, ao chegar para cá, conheci Pedro, né, Pedro, vou citar seu nome aqui, a gente perdido para encontrar o auditório, e aí eu vim conversando, ele me dizendo que ele é advogado, já estou fazendo o seu marketing, que ele é advogado, que ele quer conhecer mais sobre o terceiro setor, que ele quer se encontrar, por onde vai iniciar, e bacana ele estar aqui hoje, ouvindo isso, Pedro, porque eu não tinha ideia do que era o terceiro setor. Eu confesso a vocês, eu não tinha ideia. E já no início da minha caminhada, já na SEMPES, já lidando com os convênios, eu fui chamada para um programa de combate ao racismo institucional na cidade de Salvador. Fui chamada também, isso tudo nessa secretaria, para participar do Conselho da Mulher e começar a pensar em políticas públicas para as mulheres de Salvador. Depois, na OAB, eu acabei participando do grupo de trabalho com questões do terceiro setor, e tudo foi acontecendo. E aí, Lucas, eu fui me envolvendo. Eu acho que essa questão de Miroski, eu acho que ele seduz. Eu fui me envolvendo, E eu me lembro que eu chegava para trabalhar, para subir, né, para SEMPES, para o gabinete. Aí, ao chegar lá, eu olhava aquela fila enorme de mulheres na fila para o cadastramento da Bolsa Família. Era enorme, logo cedo, muitas com crianças na mão, e essa questão de criança me tocava muito. Acabei de vir da maternidade. E eu vi assim, e todas, em sua grande maioria, mulheres pretas da periferia. E aí, com todos esses movimentos, né, você vai começando a compreender o que é o racismo institucional. Eu fui me solidarizando. Eu fui me reconhecendo naquela jornada. E comecei a refletir, né, nesse meu lugar de fala dentro da secretaria, como procuradora do município de Salvador. Como é que eu poderia ir além, não ficar tão distante, apenas analisando o processo, que é muito importante, mas como é que eu poderia efetivamente estar concretizando, ou auxiliando, ou colaborando com a implementação de políticas públicas nessa área, já que eu estava ali. E aí eu comecei uma política de escuta, porque eu não conhecia. Né? Quando a gente não conhece, a gente busca, pelo menos, entender. Ao menos, se eu entendesse, eu pensava, os meus processos podem ser mais efetivos. Né? De repente, uma diligência que a gente coloca, porque alguém já colocou, porque a gente encontrou um modelo pronto de um colega que usou aquele modelo há anos atrás, e você não atualiza, e você não pensa se aquele modelo, se aquela diligência condiz com a realidade daquela entidade, condiz com a realidade daquela política pública que está sendo aplicada ali. E você não faz esse autoquestionamento. E você sai passando, sai passando, sai passando. E nada muda na vida dessas pessoas. E, com isso, eu comecei a permitir que, lá na representação da Procuradoria, que essas entidades fossem tirar dúvidas diretamente com a Procuradora, que esses servidores, colaboradores, pudessem ter um momento de falar um pouco das suas lamúrias, frustrações, desconhecimento, né, em relação àquela temática que eles estavam construindo. E, para minha surpresa, eu fui descobrindo as impropriedades de todo esse processo, que é o que eu chamo aqui de descobertas de problemas estruturais nessas parcerias. Planos de trabalhos inconsistentes, incoerentes, metas que
não refletia o que, de fato, aqueles usuários precisavam. Muito problema na fase de prestação de contas, e, na verdade, não era na fase da prestação de contas, era porque um mau planejamento fazia com que, na prestação de contas, todo aquele problema viesse à tona. Uma falta de monitoramento, uma falta de ideia de como, de fato, montar aquela parceria. Deixa eu passar aqui. Assim? Não, peraí, passou demais. Som. E, pelo menos nesses atendimentos... Alô, alô? Que dizem que baiano, né, se movimenta demais, pelo menos eu, e aí eu fico ali presa, fico agora mais solta. Então, eu comecei a observar nesses atendimentos que é uma parceria, né? Uma parceria. A gente não está no contrato, a gente está numa parceria, fins comuns, multa, cooperação, pelo menos é isso que a gente aprende na teoria. E eu percebia, mas nessa parceria, quem é que de fato estava ditando as regras? Era uma parceria? E comecei a perceber que, na verdade, salvo algumas exceções, tem da verdade, existia uma relação de dependência muito grande das organizações sociais, ou das organizações da sociedade civil. E elas, na verdade, tinha muito amor, né? Eram amadoras no sentido de amar demais e não de uma profissionalização. E elas estavam ali com crianças em situação de rua. E elas queriam recursos para essas crianças. Então, o que é que eu tenho que fazer para conseguir esse recurso? O que é que eu tenho que colocar aqui no plano de trabalho? O que é? E, por sua vez, a gestão, muitas vezes, né, que é natural da política, muitas vezes nessas pastas, queria mostrar o resultado, né, à sociedade. Então, muitas vezes saía se atropelando princípios sensíveis da administração. E onde é que ficava o princípio da eficiência? Então, eram montadas parcerias, sem que, de fato, fossem parcerias. E sem que, de fato, esses usuários que estavam lá naquela fila, aquela mãe que estava lá com aquela criança, ela não tinha esse respaldo. E nós estávamos numa secretaria de combate à pobreza. Pois bem, outras questões que eu comecei a perceber era uma grande burocracia. Porque a burocracia, esse nome ficou muito estigmatizado. A burocracia ela é necessária. Eu sou procuradora, sou uma observadora das leis, né? Tenho que seguir por dever as leis, mas a lei ela não existe por si mesma, ela existe para um fim, né? Nós fizemos pactos sociais, escolhemos estar sob domínio de um Estado democrático de direito, mas existe para implementar uma política pública. E, na época, vocês bem sabem, em relação aos convênios, nós só tínhamos lá a tímida previsão do artigo 116 na Lei 8.666 e várias regras esparsas. E no município de Salvador, na época, tínhamos a Instrução Normativa 01 de 98, que era uma instrução da Controladoria Geral do município, que trazia uma série de regramentos, uma série de normativas de como se repassar esse recurso financeiro a essas entidades. E, assim, a Procuradoria, e principalmente a CGM, ia tentando moldar essa parceria que, muitas vezes, nascia torta, cabia a CGM e a Procuradoria está ajeitando. Olha, a cabeça não é aqui, não. Você botou a cabeça do lado do braço, bora aqui ajeitar isso aqui. E, nesse processo, pense que haja diligência, haja análise de documentação, é um vai e vem, um vai e vem. E essa burocracia, que era para ser só cautelar,
passa a ser algo realmente insuportável para as instituições. Por isso que ela chegava a um momento, vocês querem que eu coloque o quê? Porque eu já não aguento, vai e volta, e não é isso. E aí, claro, que em todo o processo tinha aquelas instituições que aqui ou ali, de repente, não eram para estar lidando com recurso público, por uma série de motivos, mas tinham instituições muito importantes para o município, e que ia nessa vala comum, e eram penalizadas. E, além de ter a dificuldade do dia a dia, de lidar com as mazelas, com as violações de direitos humanos, ela era violentada a segunda vez, pelo próprio poder público que tinha que estar tutelando elas. Bom, nessa troca, aí já transformada, em casa, minhas filhas elas já pensam em outra dimensão. Elas passam pela rua, elas já vê as pessoas em situação de rua e já liga para mim, mamãe, uma providência aí. Que é isso? Eu vi 2 crianças ali. E é muito interessante esse processo. E aí, porque o Miroski é isso, gente. O Miroski, como Candice falou aqui, que é só um dedinho dos problemas, ele, na verdade, ele revela toda uma luta que está por trás. Ele revela a criança que está abandonada na sinaleira. Ele revela os problemas de entorpecente na nossa cidade. Ele revela a violência doméstica. E a gente tem que entender que não é simplesmente uma lei. Eu acho que o grande marco, se assim dizer, do Miroski, é a gente entender, seja por amor ao próximo, né, seja por entender, num contexto de política social, que é a implementação de um direito e não de uma caridade, ou seja, para entender que, se você quer evoluir como cidade, como cidadão, não adianta, não tem nada a ver com isso. Olha, se aquela criança está ali na sinaleira, fui eu, por acaso, que coloquei ela na sinaleira, eu não tenho nada a ver com isso. Fazer o quê se eu nasci assim? Eu tenho culpa agora? Ah, mas se você acha que você não tem culpa, é essa mesma criança que você não cuida, que amanhã vem para a sociedade e lhe violenta. Então, não adianta. Seja por amor, seja por entender o papel social da política pública, ou seja por medo. Se você quer evoluir como sociedade e como município, principalmente, porque é no município que a política pública é sentida. É ali que, muitas vezes, em 2015, aconteceu um desastre lá em Salvador, que foi muito tocante, e aí pessoas ficaram soterradas, e um bebê ficou soterrado, foi algo que ficou noticiando, que eu senti o luto na cidade, porque todos acabam tocando em você. E é isso que acontece no município, e o Miroski traz isso. E aí, já imbuída nisso, uma entidade me fala do Miroski. Então, eu fico sabendo do Miroski através dessa política de escuta, através de uma entidade que me indica, na época, Nailton Cazumbá, que é uma das referências em Salvador, no estado da Bahia, já citado aqui por Candice. E a gente faz a primeira capacitação lá na SEMPS. E eu me lembro, na época, um servidor que entra na minha sala, olha, assustado, porque lá era também um pouco, era de tudo lá na minha sala. Tinha a parte jurídica, tinha a parte das resenhas e tinha a parte dos desabafos. Ele, doutora, eu já não aguento mais, uma bomba vai estourar nessa secretaria. E não me dizia o que era, meu Deus. É muito problema, é muito problema. Eu, tá bom, aí falava, tomo café e pronto. E aí a gente faz essa primeira capacitação setorial, bem verdade, vêm algumas pessoas de outros órgãos, mas é muito interessante porque a gente começa a entender o problema, eu começo a me inserir, entro no Grupo Miroski, e aí conheço a turma bacana do Estado, conheço o Serim, conheço o Nailton, conheço Ivana Luquezzi, procuradora do Estado, e começo a entender, como eu disse, o tamanho do processo, mas sempre buscando estudar, eu quero aprender, eu quero ver. Eu não achava que eu estava no processo, até aí eu não achava. E aí, depois dessa capacitação de tantos problemas, eu resolvo fazer um relatório para a coordenação,
já que uma bomba vai estourar, e para não estourar também no meu colo, deixo aqui pontuar os problemas que eu estou vivenciando aqui, e entrego oficialmente esse relatório, juntamente com a minha coordenadora, a Procuradoria-Geral do Município, a CGM, e aí a gente começa também a fazer visitas técnicas. Eu, ainda como procuradora, vou em Brasília, no MDS, também Ministério Público. Ou seja, eu saio, começo a falar e puxando a gestão, que foi topando. Olha, eu acho que isso aí é uma coisa séria, vamos vendo. E interessante que nós estamos aí em final de 2015, né? O Miroski entra para o município em 1º de janeiro de 2017. Não, então, final de 2016. E aí entra uma enxurrada de processos na Procuradoria. Me lembro de dezembro, meu marido pirado, porque eu só chegava em casa, não deu para a gente viajar, então isso foi bem simbólico, porque todo mundo estava com medo do Miroski. O Miroski vem aí, vai chegar, então todo mundo não quer resolver seus processos antes da chegada do marco regulatório. E aí foi aquela loucura. Bom, aí avançando, venho eu para um encontro aqui no NEATS. Né? Continuei lá na minha vida, em abril. E aí, como fala na Bahia, né, conheço a retada da Laís. Paula aqui também. E eu costumo brincar com a Laís que ela me empoderou nesse encontro. Que a gente almoçou junta com o grupo, depois, o Lucas também estava aqui, aí ela chegou para mim, eu contando um pouco, ela olhou para mim e fez assim, olha, você está num processo de liderança. Mas você, sozinha, você não vai conseguir. Você tem que levar isso para as instâncias de poder. Aí, saí eu aqui de São Paulo com essa mensagem na cabeça. Pronto. Uma semana depois, eu sou convidada para uma reunião no gabinete do prefeito. Nunca tinha ido a uma reunião no gabinete do prefeito. Uma série de problemas que estava tendo na SEMPES. O tal problema que o servidor me disse que ia estourar, estourou. Não sei quantas entidades sem receber recurso, e entidades importantes, simbólicas de Salvador, simbólicas, inclusive, em termos da mídia. E o pessoal dizendo, olha, a gente vai botar as crianças na rua, o poder público não nos dá estrutura, e pronto. Então, olha, tem uma procuradora aí que gosta muito dessa questão de social e tudo. E aí eu fui convidada, e lá vou eu. E, como Laís disse, que eu tinha que explicar o que estava acontecendo, vou eu lá explicar tudo, trazer minhas colocações, minhas ponderações, a minha visão. Terminando a reunião, o prefeito me chama e me convida para ser subsecretária da pasta. Passado o susto, eu aceito o desafio e vamos lá ser agora subsecretária da SEMPES, fazer parte da gestão. E aí, uma das primeiras coisas que a gente, com a equipe, conversando, resolve é instaurar um mutirão de convênios. E esse mutirão é simbólico para começar a implementação do Miroski, porque esse mutirão, apesar do problema ser na secretaria, a gente convida pessoas estratégicas para o mutirão. Então, a gente convida a Casa Civil, a CGM, a Procuradoria-Geral do Município, o Conselho Municipal de Assistência Social, para vir a participação da sociedade civil, convida o Ministério Público, e a gente sai convidando, faz um atendimento personalizado das entidades, para entender qual era o problema, começa a fazer oficinas, tipo assim, olha, não vai dar tempo, então a gente tem aqui que sentar com elas mesmo para entender e para começar a fazer, para daí conseguir avançar e liberar esses processos. E aí nós conseguimos resolver parte dos problemas na época. Bom, aí eu trago isso tudo, eu trouxe aqui avanço do caos, podem surgir oportunidades, e aí a gente começa a pensar no Miroski, no SUAS, no Sistema Único da Assistência Social. E começa a perceber que a política de assistência é uma política que tem que ser desenvolvida com o poder público, com o Conselho Municipal de Assistência e com o terceiro setor. Está lá no regramento. É com o terceiro setor. Ele faz parte também. Ele é coautor dessa política. E ele não estava sendo coautor dessa política como deveria ser.
E eu acho que esse é um processo sempre de avanços contínuos. Nunca vai estar bom. Porque sempre as questões sociais estão aí gritando para todos nós. É fácil, é só você começar a olhar, a perceber, a se permitir escutar. E, com isso, a gente começa a fazer visitas técnicas a São Paulo, a Belo Horizonte. Eu ligava para lá, passava mensagem, essa pessoa é uma pessoa iluminada, que eu não sei como é que ela aguentava tanta coisa, e procurava a Nailton também, e procurava Ivana, e aquela sede de tentar ver o que é que se faz. Não só eu, na verdade, como toda a equipe envolvida em relação a isso. A gente começa a fazer capacitação dos servidores, do Conselho Municipal de Assistência. A Laís, inclusive, me ajuda a conduzir uma na Câmara, com a presença do Ministério Público, na época, a Rita Tourinho, que atuava na improbidade administrativa, atua, na verdade. E fazemos uma articulação com o gabinete do prefeito para, finalmente, publicar um grupo de trabalho, agora oficial, para fazer o decreto e para acompanhar a implementação do marco regulatório. Esse decreto saiu já no final de 2017. E aí, o que acontece? O grupo, e o medo era, olha, a bomba que já aconteceu aqui na SEMPES, todos esses problemas, então vamos, é o que esse Miroski, que tem que ter esse decreto, vamos regulamentar. Então, o grupo caminhou na urgência de fazer o decreto. E eu me lembro que eu e mais alguns, foi uma das vozes de estar chamando a atenção para a necessidade da participação da sociedade civil, e foi feita uma consulta pública, mas nem de longe, com avanço, com a profundidade, onde foi viabilizada a participação da sociedade civil em outros lugares. E aí veio o decreto, e eu tenho 1000 coisas, né, para falar desse decreto e para refletir sobre esse decreto, que não daria tempo nesse encontro, mas eu destaco 2 situações. A prestação de contas, que já eu falo, e o Confoco. E me coloco aqui pensativa. O Confoco Salvador. O decreto diz, fica no artigo 10, fica criado o Conselho Municipal de Fomento e Colaboração, Confoco. Fica criado. Mas ele não está efetivado. Ele está criado, mas ele não está efetivado. E eu fiquei, quando eu estava fazendo o slide, eu boto isso como um avanço, eu boto como um desafio, e refletir. Eu vou colocar como avanço, porque, pelo menos, ele já existe no mundo jurídico. Ele só falta, sei lá, ser alimentado, alguém que adote. Ele está aí criado, e aí, eu não sei, fica aí a ressalva. É uma criança em situação de rua, precisando aí. Boa, Laís. E aí, como avanço, eu trago aqui também uma construção de uma ressignificação do papel da CGM, né, da Controladoria. Porque, como eu disse lá na frente, com a Instrução 01, a CGM ela olhava todos os detalhes, cada processo, de forma individualizada, aquele controle de conformidade, rígido, juntamente com a Procuradoria, e aí muda. A CGM sai aí um pouco de cena, né, deixa os parceiros resolverem sua relação, e há uma mudança nisso. Vem também um portal de transparência, que começa aí, ainda que timidamente, colocar, pelo menos informar a população a existência de parcerias, cria-se um campo, tanto que isso é interessante, que, se vocês entrarem no portal de transparência de Salvador, e nessa parte de convênio, que ainda está lá com o nome de convênio, o certo seria, inclusive, estar alterando para também parcerias, mas, em 2017, você percebe que só tem parcerias da Secretaria de Assistência. Para você ver como realmente foi a setorial que começou esse movimento. Em 2018 é que começa a aparecer das demais áreas. E aí surgem os novos instrumentos, e é como o doutor Tomás, aqui no último encontro do NEATS, falou, aqui nessa mesma sala, que o Miroski ele trouxe um aprofundamento das autoridades, dos órgãos envolvidos, dos personagens envolvidos na temática. Então, você começa a ver, pelo menos, você vê que o Estado já estava avançando bem antes, mas você começa a ver, em relação ao município de Salvador,
primeiras capacitações, rodas de conversa, mas pensando no município de Salvador. Então, a turma começa a pensar o Miroski, coisa que não existia. E aí, vamos agora falar dos desafios. É interessante eu, novamente, situar um pouco do meu lugar de fala agora. Passou aí o ano de 2018, a gente conduziu com a equipe da SEMPES os primeiros editais, tanto que está tendo fruto agora. Alguns tiveram que ser anulados, alguns vacilos no meio do caminho. Só sei que a gente começou a conduzir isso em 2018. E aí, em março de 2019, eu deixo a subsecretaria da SEMPES e retorno para a Procuradoria-Geral do município. Bom, né, agora vou dar uma descansada desse assunto. Ok, foi bom, mas agora vou dar uma descansada. Volto para a Procuradoria-Geral. Na Procuradoria-Geral, eu sou convidada para assumir uma coordenação, que é a coordenação das representações. São as setoriais, as diversas secretarias, saúde, educação e por aí vai, do município. Cada uma delas tem lotado um procurador, e eu estou coordenando essa pasta de maneira sistêmica. E, quando eu chego lá, o problema número 1, mais grave, é o Miroski. Aí eu me rendo, é o jeito, é o Miroski. E aí, o problema agora não é mais setorial, o problema é sistêmico. No mínimo, as 3 a 4 secretarias estão, de novo, com os processos parados, com o recurso em fundo acumulado, as instituições desgastadas, a ameaça, e pronto, aí começa, né, agora. E aí eu fiz assim, bom, problemas sistêmicos precisam de soluções sistêmicas. E a gente hoje tem um decreto, mas se você hoje, até para fazer essa palestra, né, você procura, né? Bom, quantas parcerias tem o município de Salvador? Como é que está? Você tem que sair catando, liga para um, liga para outro, e não dá para você, não dá conta. Lá, muitas conversas comigo dizia, Lília, ok, mas você tem que começar a multiplicar, fazer essa corrente aí do bem para conseguir avançar nisso aí. Não dá sozinha. E aí eu fiquei aqui, norteada, porque é o que eu boto aqui, pelo artigo 5º e 6º da lei, que traz ali as diretrizes e fundamentos, que, na hora de dúvida, do deserto, foi quem me socorreu.